Todo mundo ali está no escritório focado em destruir reputações de forma sistemática e utilizando contratação de mão de obra indiana e criando fake e usando bots, inventando histórias, espalhando fake news. É tipo o Gabinete do Ódio versão polonesa, só que aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. Hoje eu vou falar sobre o filme polonês Rede de Ódio, que estreou no dia 6 de março na Netflix. Se for o caso e houver spoiler, eu aviso antes, então pode seguir em frente sem medo. No geral, eu gostei do filme, mas não é dos meus preferidos. Pra mim tá ali, ó, nota 7,5 em termos de produção, em termos de edição, em termos de fotografia. Eu acho que o filme é muito feliz. Tem alguns momentos do roteiro que eu acho que são cirúrgicos, assim, são muito bem colocados. Mas no geral, eu acho que o roteiro pesa muito a mão em acompanhar o protagonista, que também ao mesmo tempo é o vilão da história, e perde oportunidades de se aprofundar em outros temas. A câmera tá o tempo todo seguindo o Tomek. Então o filme exibe a pessoa que é este personagem, exibe a personalidade, exibe as características, exibe as habilidades. Mas eu sinto falta de um arco pro protagonista. Eu sinto falta de ver ele sendo transformado pela história. Ok, para os defensores do filme, eu entendo que o foco é a transformação que esse personagem cria no universo ao redor dele. Mesmo assim, quando terminou a história, eu fiquei com aquela sensação de que não aconteceu nada. Porque o mundo em que o personagem existe sofreu uma transformação pela interferência deste personagem, mas o personagem mesmo termina a história de uma forma muito semelhante a como ele começou. Não no sentido socioeconômico, mas no sentido de desenvolvimento pessoal mesmo. Parece que ele não aprendeu muita coisa. Parece que toda a trama só serviu para ele desenvolver habilidades e características que ele já tinha. Então o personagem em si não sofreu muita renovação por toda essa jornada. Eu senti um pouco de falta disso nesse filme, mas isso não significa que seja um problema de roteiro ou que seja um problema de filme. É uma questão pessoal minha, é um gosto pessoal meu. Eu entendi a proposta, só não é o tipo de proposta que conversa comigo. Eu fiquei muito com a sensação de que é uma história monotônica, que eu fiquei vendo a mesma coisa sem parar por 2 horas e 15. Que é o tempo de duração desse filme. Assim, logo nas primeiras cenas, nos primeiros minutos, a gente entende o seguinte: o Tomek é um garoto humilde do interior que se muda para Varsóvia, para uma cidade grande, urbanizada na Polônia, para estudar direito. Só que como ele é um garoto do interior, ele veio sozinho, sem dinheiro, então existe uma família de posses, uma família de elite, que patrocina os estudos do Tomek em Varsóvia. Só que, logo na primeira cena do filme, o Tomek está sendo expulso da faculdade de Direito depois de apenas 2 anos, ou seja, sem concluir o curso, porque ele plagiou um trabalho. E eu gosto muito da forma como o roteiro coloca esse diálogo, porque ele solta uma frase que eu acho que é cirúrgica, direto ao ponto, e que explica quem é esse cara, apresenta esse personagem para quem está assistindo, que é: você cometeu uma ilegalidade em um curso de direito. Ou seja, você está estudando sobre o que é legal, sobre o que é direito e está quebrando as regras que você tem pleno conhecimento. O cara não tem ética, não tem moral. Ele faz o que interessa para ele fazer, não importa o tipo de regra que ele está quebrando. E é isso que a gente vai assistir este personagem fazendo por 2 horas sem parar. Eu gostaria de falar primeiro do interesse amoroso desse rapaz, que é a Gabi, que é uma garota bonita, rica, filha da família que patrocina os estudos do protagonista no início da história. Eu acho que ela funciona muito mais como um objeto para ser stalkeado, para ser um interesse amoroso, do que uma personagem que tem alguma ação nessa história. Eu sinto que ela é muito jogada de um lado para o outro, ela entra e sai da história só para empurrar o roteiro para frente. Enfim, ela cumpre a função que ela tem nessa história. Eu acho que os pais dela, por exemplo, têm mais presença nessa história do que ela.
Só que começa uma coisa que me incomodou nesse filme inteiro, que é muita gente que não nasceu ontem, muita gente que não é idiota, muita gente que é adulta e tem um pouco de experiência de vida, dando muita moral pra esse moleque. Em vez de curtir a experiência de assistir o filme, eu ficava incomodada falando, mas como é que pode? Esses personagens que no começo já estavam suspeitando desse cara, que já não estavam dando muita moral pra ele. A menina meio que era indiferente ao cara, e além de ser indiferente, ainda achava que ele era um pouco sinistro. E essa mesma família é o que recomenda o Tomek, né, que é o protagonista, para trabalhar como voluntário pro político. Logo no início a gente vê o personagem procurando por um emprego e acaba que ele consegue uma vaga numa empresa chamada Best Bus. Todo mundo ali está no escritório focado em destruir reputações de forma sistemática e utilizando contratação de mão de obra indiana e criando fake e usando bots, inventando histórias, espalhando fake news. É tipo o Gabinete do Ódio versão polonesa. Só que, então a Beta, que é a, sei lá, dona, ou gerente, ou diretora dessa empresa, não entendi direito qual é o cargo dela, ela contrata o Tomek. E desde o início, ela sabe exatamente com quem tá lidando, ela faz o dever de casa, ele fica inventando mentiras pra ela, ela faz de conta que acredita, mas todo o tempo ela fala, olha, eu sei o que você tá fazendo com esse equipamento, eu sei pra onde você foi, eu sei que você anda aprontando. A mulher não nasceu ontem, ela é bem esperta, bem safa o filme inteiro. E ainda assim, ela também acaba dando moral pra esse moleque. Por quê? Para completar, para fechar com chave de ouro, a empresa Best Bus é contratada por um político para acabar com a reputação de um outro político. E este outro político acaba recebendo o Tomek, que é o protagonista, como voluntário na campanha dele. O Tomek tá lá de infiltrado, tá lá como espião, tá lá para sabotar. Só que o cara sai pra tomar drink com o Tomek, o cara se abre com o Tomek, o cara é um político, tem uma carreira, ele não saiu ontem da faculdade, não é um moleque, é uma pessoa adulta. E ele dá muita moral pra esse moleque que tem 20 e poucos anos. Gente, é o elenco inteiro, assim, para o bem do roteiro, pra empurrar a história pra frente, um monte de personagem que não nasceu ontem, que não é idiota, e muitos deles sacam qual é a do moleque, dão muita moral pra esse cara. Tipo, isso é uma coisa que me incomodou no roteiro desse filme. O filme deixa bem claro quem é de esquerda, quem é de direita, mas neste vídeo eu não quero ficar polarizando a questão do extremismo, porque extremismo é ruim, não importa para que seja o lado. Mas o que eu achei muito interessante existe um personagem nessa história que ele é um extremista, e é um extremista que passa muito tempo em jogos online e é um grande entusiasta do uso de armas de fogo. E eu achei bem interessante a forma como o protagonista utiliza para manipular esse cara, para manipular esse extremista. Eu esqueci o nome do personagem agora, mas não faz diferença. Você assiste o filme e você vê. Até mesmo a construção assim do personagem, a construção física, e ser baixa renda, tudo isso assim agrega para a construção desse personagem. A gente começa a visualizar nesse cara uma série de outros caras que tem esse mesmo perfil. É como o protagonista utilizou a causa que alguém defende para manipular essa pessoa. Eu consigo visualizar esse personagem na vida real. Eu acho que uma coisa gostosa e positiva de assistir esse filme polonês é ver que o Brasil não está tendo exclusividade em enfrentar essas questões. Isso é um tema relevante no Brasil, nos Estados Unidos e até na Polônia. Embora o foco do filme não seja tanto a questão da rede de mentiras, das fake news, por assim dizer. As fake news, elas são apenas um recurso narrativo, ela funciona muito mais como uma parte do cenário do que como um objeto de interesse e foco da história em si. Como eu já falei no início, o foco é muito mais o hater, a história sobre o hater, do que sobre as mentiras que ele espalha. Tem uma cena logo na metade do filme que eu acho que foi muito bem colocada, que é as fake news que o protagonista cria para incitar ódio contra refugiados
se reflete em uma cena em que ele pede um delivery e o rapaz que faz a entrega está visivelmente agredido, fisicamente agredido, assim, com a cara cheia de hematomas. Eu acho que isso é uma forma do filme mostrar esfregar na cara do protagonista o que ele tá fazendo. Mostrar que as mentiras que ele tá inventando tá gerando violência, literalmente ferindo pessoas inocentes que fazem parte da sociedade que ele vive. E aí ele vai lá, recebe a entrega dele, ele recebe essa amostra grátis do que ele tá fazendo e segue em frente. Eu acho que é onde o roteiro pesa muito a mão, que é chegar ao ponto de orquestrar tiroteio em massa, que é um aspecto muito relevante da nossa sociedade atualmente. Esse personagem que é o extremista manipulado, ele acaba também sendo o personagem que é, sei lá, um incel, né? Aquele cara mentalmente perturbado e que provoca esses tiroteios em massa. E é aí que eu acho que o roteiro pesou a mão. Esse personagem poderia muito bem ser desenvolvido apenas como um cara extremista manipulado. Quando você pega o cara extremista manipulado e transforma ele também em um atirador em massa, você tá pegando dois perfis diferentes. O cara que invade escola atirando em adolescente não tem necessariamente o mesmo perfil do influencer que tem um canal no YouTube e é manipulado para ficar apoiando ou causando, entende? São dois perfis diferentes de personagem que o roteiro espremeu tudo num cara só. E para ter um final muito dramático. Eu acho que o final não precisava ter sido tão pesado. Eu acho que o roteiro e a direção quis forçar muito a barra no sentido de olha o quanto é horrível o que essas redes de mentiras e destruição de reputação fazem, olha a que ponto chegamos. Eu acho que esse final enfraquece a mensagem, porque dá a sensação de que só é grave se no final tiver um monte de gente morta de forma idiota e gratuita. Existem várias e várias formas de desenvolver esse roteiro e mostrar o quanto o que o cara tá fazendo é pesado e afeta a vida das pessoas sem ter que recorrer a um final tão extremo. É essas coisas que me tiraram do filme. É essas coisas que, sabe, o filme ele poderia ser muito mais envolvente, muito mais imersivo, mas ficar pesando a mão em consequência, ficar pesando a mão em ingenuidade de personagem, só para você ir do ponto A ao ponto B, acaba que no final das contas acabou tirando um pouco da densidade do roteiro e acabou tirando um pouco do peso que o filme poderia ter. E aí, a respeito da cena final, né, propriamente dito, é aquele tipo de final que não é recompensador, porque você fica o filme inteiro vendo o cara ser um tremendo de um filho da puta e no final ele consegue o que ele quer. Afinal, quem vive no mundo real já viu muita gente mentirosa, dissimulada, manipuladora se dando muito bem. Então, nesse ponto, eu fico puta com o final, porque a gente fica torcendo pro cara se ferrar e no final ele se dá bem, mas a vida é assim mesmo. Então, acho que é um final coerente com a proposta do filme. E você também já assistiu esse filme? Me diz aqui nos comentários a sua opinião sobre ele. Me dá um joinha, se inscreve e compartilha se você gostou desse vídeo. Muito obrigada por me assistir até aqui e até a próxima!